Bom dia, pessoal. Correção aqui da atividade de ontem, sobre as grandes navegações e os motivos que levaram Portugal e Espanha a serem pioneiros nesse processo, a ser os primeiros a fazer esse movimento. Tinha um texto explicando sobre a tecnologia que tornou isso possível, e aí esse texto também falava sobre o ciclo português de navegação e o ciclo espanhol. Aí a primeira pergunta: a expansão marítima lusa, ou seja, portuguesa, está inserida. Letra A, no contexto do início do capitalismo. Letra B, no fim do escravismo moderno. Letra C, no início do feudalismo. Letra D, no princípio do sistema socialista. A resposta correta era a letra A, no contexto do início do capitalismo. Porque nesse período, o capitalismo, que é o nosso sistema econômico atual, começava a surgir. Quando o Estado moderno surge, quando o mercantilismo surge com o Estado moderno, o capitalismo estava começando a ser gestado, estava começando a ser criado a partir do mercantilismo. Não pode ser o fim do escravismo moderno, porque na verdade esse escravismo moderno começa com a expansão marítima. Não pode ser no início do feudalismo, porque na verdade o feudalismo estava chegando ao final nessa época. E não pode ser no princípio do sistema socialista, porque o socialismo só surge no século XIX e a gente está no século XV. Então, a resposta correta era a letra A. Número 2. Assinale a afirmação certa sobre o pioneirismo português nas navegações. Letra A. Foi motivado pela descoberta de minas de ouro no Brasil. Letra B. Foi facilitado pela união entre o Estado, o rei e a burguesia. Letra C. Está inserido na crise do capitalismo. E letra D. Era dividido em duas fases distintas, uma capitalista, seguida por outra feudal. A resposta certa é a letra B, porque o pioneirismo português só começou quando o Estado foi formado e o rei chegou ao poder e a burguesia se juntou ao rei para conseguir mais participação nessa sociedade, uma vez que no período feudal a nobreza que dominava as ações e a burguesia não tinha tanto espaço. Quando o feudalismo chega à decadência, a burguesia vai se aliar ao governo para alcançar o poder. E isso, inclusive, depois culmina lá mais para frente com a Revolução que vocês vão estudar, a Revolução Francesa, que vocês estudam no ano que vem. Não podia ser a letra A, porque ainda não havia sido descoberto o ouro no Brasil. Os portugueses ainda não haviam chegado aqui. Não pode ser a letra C, porque o capitalismo nem existia ainda, como ele podia estar em crise. Não podia ser a letra D, porque como na letra C ainda não existia capitalismo, e não dava para você ter, se isso fosse verdade, se já existisse capitalismo, não dava para você ter uma fase capitalista seguida por uma fase feudal, porque o feudalismo já tinha se encerrado quando o sistema capitalista estava consolidado. E por fim, a número 3. Sobre a escola de Sagres, é certo dizer que A. Atualmente fica em Sagres, na Espanha. B. Hoje é a Escola Naval Brasileira, se situando na cidade do Rio de Janeiro. C. Pertencia ao infante Dom Henrique, sendo um centro de estudos navais. E letra D. Era dividida em Escola Naval e Universidade Naval. A resposta certa é a letra C. Foi um infante, que é um cargo da Marinha, Dom Henrique, que fundou esse centro de estudos naval na cidade de Sagres, em Portugal, no sul de Portugal, para que fosse desenvolvida tecnologia e também técnicas de navegação. E aí, essa escola de Sagres auxiliou muito nesse processo de grande navegação portuguesa neste primeiro momento. Então não precisa ser a letra A, porque Sagres não fica na Espanha, fica em Portugal. Não pode ser a letra B, por o mesmo motivo. Sagres está, em Portugal e não no Rio de Janeiro. E nem a letra D. Então era isso. Confere suas respostas e corrija o que você errou. Muito obrigado e até a próxima.